O Senhor Jesus Cristo esteja com todos, agora e para sempre. Amém. Nós já estamos com saudade. Foi muito bom estar aqui com os irmãos, e momentos de comunhão, momentos de muita alegria, poder rever alguns amigos e poder conhecer mais irmãos, mais queridos irmãos desta amada igreja. Meus irmãos, nós estamos encerrando também essa série de sermões e nós começamos falando quando o véu é posto no sábado, ontem à noite. Falamos hoje pela manhã quando o véu é retirado e hoje à noite nós vamos falar refletindo a glória do Senhor, quando a glória do Senhor é refletida. E para darmos início, vamos ler esse texto em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. É um versículo apenas, eu convido os irmãos a acharem suas Bíblias ou acompanharem aqui no telão. Vamos ficar em pé para fazer essa leitura. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Portanto, todos nós, os quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com eles. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Podemos assentar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos, ó Deus, diante da tua palavra, diante, Senhor Deus, ó Pai, desta verdade bíblica, ó Deus, ó Pai, que nos enriquece, que nos fortalece. E nós te pedimos, ó Deus, que tu prepare os nossos corações, como todo o culto, ó Deus, a Ti, está sendo, ó Deus, ó Pai, uma preparação, ó Deus, para a Tua palavra e para que o Senhor fale aos nossos corações. Por isso, Senhor, nós te pedimos, abre, ó Deus, o nosso entendimento, a nossa disposição, ó Deus, ó Pai, para ouvir a Tua palavra e para, ó Deus, não ser somente ouvinte da Tua palavra, mas operoso praticante. Senhor Deus, ó Pai, nos dá, Senhor, condição de olhar, Senhor Deus, para a Tua palavra, de forma que ela reflita, ó Deus, ó Pai amado, a Tua glória e possamos, ó Deus, ó Pai, ser transformados dia a dia, de acordo, ó Deus, com a Tua santa e amada palavra. Nós te pedimos as Tuas bênçãos, ó Senhor, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, ontem nós falamos que todas as vezes que os israelitas liam ou leem a lei, sobre o coração deles é colocado um véu, ou sobre o rosto deles é colocado um véu. E é um véu de incredulidade, um véu de obscuridade, de forma que eles não conseguem ver o propósito da lei, que estava mostrando, que estava indicando que o homem, que o ser humano, ele precisa de um Salvador. Hoje pela manhã, nós entendemos que em Cristo o véu da incredulidade, que o véu da religiosidade é retirado, e nós somos enriquecidos com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus, e que nós podemos agora viver esta vida cristã, viver de forma que agrada ao Senhor, e não com um véu que está posto sobre os nossos rostos, não com um véu que está posto em nosso coração como uma incredulidade, mas agora nós podemos contemplar a glória do Senhor. E hoje à noite nós estaremos então falando sobre esse refletir a glória. Não somente o véu é removido, mas nós refletimos a glória do Senhor. O propósito da nossa eleição,
da nossa salvação, da nossa santificação, é sermos parecidos com Cristo. Por que Deus nos salvou? Você já perguntou por que Deus nos escolheu? Hoje pela manhã nós falamos, mencionando aqui que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. E você já se perguntou por que Deus escolheu você? Para que propósito o Senhor escolheu você? Para ser parecido com Cristo. Para que nós nos pareçamos cada dia mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos, meus irmãos, nos submeter à vontade de Deus. Ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer, ele fez aquilo que era impossível diante da própria lei do Senhor. Havia uma impossibilidade do homem ser justificado diante de Deus com os seus atos, com as suas ações. Ele não poderia fazer nada que agradasse ao Senhor. Mas Jesus Cristo, em sua infinita graça, foi o sacrifício pelos nossos pecados. Como o pastor Ronaldo já mencionou aqui, ele cumpriu a lei por todos nós. E agora nós podemos, em nós, como o apóstolo Paulo menciona em Romanos 8, para quem nós se cumpra os preceitos da lei. Agora nós temos que olhar novamente para as Escrituras. Nós podemos olhar para as Escrituras, não para a lei, não como se nós fôssemos justificadas por ela, não como um meio de ser salvo, mas agora com gratidão em nossos corações transformados, como nós vimos hoje de manhã, nós recebemos uma nova natureza que é de acordo com a vontade de Deus, e olhar para os mandamentos do Senhor e procurar com todas as nossas forças obedecer este mandamento, obedecer a lei do Senhor, obedecer à vontade de Deus, porque essa glória não é obscurecida, essa glória é revelada, ela está clara como um espelho. Nós podemos ver o Senhor Jesus Cristo em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e nós podemos agora olhar as Escrituras e ver a beleza de nosso Senhor Jesus Cristo e a glória de nosso Senhor, e essa glória é refletida em nossas vidas. Nós somos desafiados, meus irmãos, a ser mais parecidos com Cristo. Moisés estava exposto à presença do Senhor, e o seu rosto ficou iluminado. É interessante que quando você lê Êxodo capítulo 33 e capítulo 34, Moisés não se deu conta de que o seu rosto brilhava. Quem deu fé de que o rosto de Moisés estava brilhando era o povo quando olhou, quando contemplou aquilo. E ele estava exposto na presença do Senhor. Embora aquele brilho, como nós já explicamos, aquele momento fosse passar, porque viria a pessoa da lei, viria a pessoa física da lei, que é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. E aí nós poderíamos refletir, não como quem está apagando, mas brilhando cada dia mais, brilhando ainda mais forte, cada dia nós vamos nos parecendo mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa exposição à presença de Deus é pelas Escrituras Sagradas, pela Bíblia. A nossa imagem, é refletida por intermédio da pessoa bendita de Cristo em nossos rostos. E nossas atitudes e nossas palavras são transformadas e são moldadas por essa exposição também. Vê a diferença. Enquanto Moisés leu a lei para o povo, e ele precisou colocar um véu para esconder a glória, esconder a Shekinah. Agora nós podemos ler a lei e sem o véu da incredulidade, da incompreensão, brilhar a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, louvado seja o nome do Senhor por esta verdade. Nós somos cada dia transformados e moldado o nosso caráter em Cristo Jesus, em nossos corações. Explicar um pouquinho aqui, antes de nós prosseguirmos. Foi uma discussão mais ou menos assim. Deus diz a Moisés: olha, vai e guia esse povo
para a terra prometida. E eu vou enviar um anjo para guiar vocês. E esse anjo é a garantia de que vocês vão chegar na terra prometida. E esse anjo é a garantia de que vocês vão alcançar a terra prometida. Porque se eu for com vocês, um determinado momento, o meu juízo vai requerer retratação e eu vou matar vocês. Eu posso matar vocês. E aí Moisés disse, e aí a escolha, o que Deus estava dizendo é, eu vou dar um anjo para guiar vocês, e vocês têm a garantia de que vocês entrarão na terra prometida. O que Moisés diz, não me faz sair desse lugar, se a tua presença não for comigo, se o Senhor não for conosco, não nos faz sair desse lugar. Eles começam uma conversa. E aí, nessa conversa, Moisés ele faz um pedido para Deus. Ele diz, qual é a garantia de que o Senhor vai comigo o Senhor não vai mandar um anjo, mas vai ser a tua presença, será o Senhor mesmo que irá conosco. Aí Deus diz, o que tu queres que eu te faça para que você tenha essa garantia? Aí Moisés aproveita uma coisa que creio que todos nós queríamos, eu quero te ver, eu quero contemplar a tua glória, eu quero ver a tua glória. E aí nós temos um hino que já foi cantado muitas vezes na fenda da rocha, né? Os irmãos lembram? Na fenda da rocha. Alguns mais antigos já lembram aí, né? Deus disse, olha, você não pode olhar no meu rosto, não pode contemplar a minha face, porque homem nenhum poderá contemplar a minha face e permanecer vivo. Mas eu me agradei do teu pedido, eu vou fazer uma coisa com você. Você sobe ao cume do monte, e eu vou passar por cima de você, e quando eu passar por cima de você, eu vou colocar a minha mão e vou te esconder na fenda da rocha, e eu vou passar na tua frente, então você poderá ver a minha silhueta, você poderá ver a minha imagem. E assim foi nesse contexto que Moisés subiu ao cume do monte, que Moisés contemplou a glória do Senhor e viu a silhueta de Deus pela fenda da rocha. E quando ele desce, o seu rosto estava iluminado. E aí, meus irmãos, talvez você esteja perguntando, pastor, o que isso tem a ver com esse tema, o que isso tem a ver conosco hoje? Meus irmãos, é porque nós podemos ver a glória do Senhor refletida também na pessoa bendita de Cristo Jesus. Nós vemos não como um véu, nós não vemos não como na fenda da rocha, mas nós contemplamos a glória do Senhor, nós podemos ver a beleza de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa glória, ela não se apaga, ela só vai aumentando, ela só vai crescendo. Assim a palavra do Senhor nos diz. Mas nós precisamos, meus irmãos, entender como essa glória é revelada, como nós podemos estar brilhando cada vez mais, os nossos rostos está brilhando a glória do Senhor, e nós possamos ser parecidos com Cristo Jesus. É por intermédio das Escrituras, é por intermédio da palavra. Sendo exposto à presença de Deus, a glória brilhou no rosto de Moisés, porque Moisés estava exposto à presença de Deus. E nós precisamos, e nós só podemos brilhar a glória do Senhor se o nosso rosto contemplar a glória de Deus. E é por intermédio da Bíblia, por intermédio das Escrituras Sagradas. A Bíblia precisa ser um alimento diário na vida do cristão. Nós precisamos diariamente estar lendo a Bíblia, diariamente estar meditando na tua palavra. O Salmo 119, 105 é bem conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nessa versão diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É interessante entender
esses detalhes, né, históricos. O que eles faziam? Eles costumavam colocar umas lamparinas amarradas no tornozelo. Então, ali, ao passo que eles iam caminhando, os seus passos eram iluminados, porque eles tinham uma lanterna nos tornozelos, e eles podiam ver exatamente onde eles estavam pisando. Mesmo que estivesse extremamente escuro, eles sabiam onde estavam pisando, porque os seus pés tinham essa lamparina. E que o salmista está dizendo aqui que esta lamparina, que esta lanterna é a palavra do Senhor. E é por intermédio desta palavra que nós somos iluminados, que os nossos caminhos são iluminados. Enquanto os judeus tinham um véu em seus rostos, o véu foi retirado de nós, e nós podemos ler a lei do Senhor. E ao invés de um véu de incredulidade, de obscuridade ser colocado em nossos rostos, a glória do Senhor vai brilhando cada vez mais. O Antigo e o Novo Testamento falam da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, falam do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Vê? Observe que tudo era graça. A gente costuma didaticamente dividir, né? A graça, a lei e a graça. Mas isso é didático para nós entendermos a dispensação. Mas tudo era graça. O problema era a obscuridade no coração. Tudo era graça. Vou contar o exemplo. Nós temos muitas crianças, né? Eu estou louvando a Deus, né, por esse monte de crianças, né? Que coisa maravilhosa. Então, o judeu, ele tinha os seus filhos, e ele separava aquele cordeiro para o sacrifício. E ele criava aquele cordeiro com todo o cuidado. Um ano separando, cuidando, para poder oferecer ao Senhor. E os filhos pequenos, muito provavelmente um cordeirinho foi no colo. Era tipo um bichinho de estimação. E cresceu ali, durante aquele ano, naquela casa. Talvez os filhos pegaram um apego por aquele bichinho tão bem cuidado, próximo de casa. Então chegou o ano, completou um ano do cordeiro para ser apresentado como sacrifício diante do Senhor. E aí eles iam na presença de Deus. E aí, quando chegava diante do sacerdote, o que é que acontecia? Os irmãos sabem muito bem. O sacerdote sangrava aquele animal na frente daquele que estava oferecendo, na frente da sua família. E talvez os filhos dizem: papai, o que está acontecendo? O judeu ia dizer: meu filho, Deus é bom. Deus é maravilhoso. E enquanto ele estava falando, o sacerdote estava esquartejando aquele cordeiro. E aí, o filho: pai, o que estão fazendo? Meu filho, Deus é bom. Porque você sabe, éramos nós que isso deveria acontecer conosco, porque nós somos pecadores. Isso deveria acontecer comigo e com você. Deus é bom. Deus está oferecendo um substituto de sacrifício em nosso lugar. Quem deveria sofrer o castigo éramos nós. Então você vê graça no Antigo Testamento o tempo todo. O povo desobedeceu, o povo foi rebelde, também o povo foi castigado, porque o Senhor executa o seu juízo, e o Senhor executa o seu juízo contra o incrédulo, e executa também o seu juízo contra o seu povo. Mas ele executa o seu juízo contra o seu povo para que o seu povo não pereça juntamente com o mundo. Nós somos disciplinados pelo Senhor. Então, quando aquele sacrifício era feito, nós entendemos graça. Nós entendemos que era graça do Senhor. E em todo o Antigo Testamento nós vamos ver bondade, nós vamos ver graça da parte do Senhor. E a palavra do Senhor é que nos faz compreender, iluminar, ser iluminados e expostos a esta glória.
Por isso o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra também, ela nos faz transbordar no Espírito Santo. E o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, diz: pois o Espírito declara, pois as Escrituras declaram, rios de água viva transbordarão do seu interior, ou do interior de quem crê em mim. Esse texto está falando sobre a manifestação do Espírito Santo na vida do seu povo. Rios de água viva fluirão, brotarão do seu interior. Também a palavra, ela nos ajuda a discernir os pensamentos. É a única coisa que pode constranger a mente humana, a consciência humana. Não existe nada, não existe nenhuma instituição, não existe nenhuma pessoa capaz de constranger a mente humana. A única coisa que pode, o único instrumento que pode constranger a mente humana é a palavra de Deus. As pessoas estão perdidas, mas quando elas são expostas à palavra de Deus, o seu caráter, o seu comportamento muda, porque a palavra de Deus é a única que pode constranger a consciência humana. Então, Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e é mais cortante do que uma espada de dois gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e medula, e traz luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. É interessante que uma das coisas, nós vamos tratar isso mais na frente, mas uma coisa que nós fazemos como cristãos, uma disciplina, uma coisa que precisa ser praticada como entre nós cristãos, é o combater o pecado pessoal. E, meus irmãos, quando você descobre que você é avarento, você precisa ir na palavra e ler sobre a avareza. Quando você descobre que você é orgulhoso, você precisa ir na palavra e ler todos os textos que falam do orgulho, e como Deus resiste ao soberbo, e como Deus dá graça ao humilde. Quando nós, cobiçosos, desejosos, todas as áreas que nós identificarmos na nossa vida com pecado, nós precisamos tratar à luz da palavra de Deus. É a única que pode constranger a consciência humana e discernir. Você sabe, por exemplo, em Juízes, o que acontecia? As pessoas faziam de acordo com o que elas achavam. Cada pessoa fazia e servia a Deus do jeito que achava que era. Não, eu acho que Deus vai se agradar disso aqui. Aí pegava e fazia um ídolo, achando que ia agradar a Deus com aquele ídolo. E o que diz a palavra? Não farás para ti imagem de escultura. Então, nós não podemos servir a Deus a partir de nossa própria consciência. Nós precisamos servir a Deus a partir do que a palavra de Deus diz para nós fazermos, né? O que a palavra de Deus está dizendo e nos orientando a fazer. É essa atitude que nós devemos ter. O que eu vou fazer? Vou fazer isso, isso, isso. O que a palavra de Deus me fala sobre essa atitude, essa escolha, esse comportamento, esse pensamento, essas palavras, as minhas atitudes, as minhas omissões? O que a palavra de Deus fala sobre elas? E quando nós vamos confrontar a nossa ideia ou o nosso entendimento junto com a palavra, nós seremos discernidos pela palavra. Nós saberemos exatamente o que Deus quer de nós. É só assim que ilumina. Segundo ponto é que o Senhor, e nós já falamos sobre isso, transbordar no Espírito, né? A santidade. A santidade é a transformação que o Espírito Santo promove em nós pela palavra. É interessante
Espírito Santo vai nos exortando, nos lembrando daquilo que nós lemos, da lei. Nós observamos aqui na leitura da lei: não farás para ti imagem de escultura, não desejarás nada do teu próximo. E aí nós vamos, olha, e o Espírito Santo vai dizendo: olha, não está certo, lembrando você da palavra, lembrando você daquilo que você precisa fazer. Meus irmãos, o maravilhoso é que nós voltamos para a lei. Parece que eu estou fazendo um caminho de volta. Falei que a lei, e pela lei você não é justificado, mas hoje, pastor, você está dizendo que nós devemos voltar para a lei. Agora, meus irmãos, nós estamos voltando para a lei, não como um mandamento, mas como preceito. Não como se nós fôssemos justificados por ele, mas porque nós somos filhos de Deus e nós podemos obedecer à vontade do Senhor. A nossa natureza está transformada, o nosso coração está transformado para ouvir e para se inclinar à vontade de Deus. E o Espírito Santo, esse é agente de transformação. Ele vai nos auxiliar em nossas fraquezas. A palavra do Senhor em Romanos capítulo 8 nos diz: todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é filho de Deus. E o Espírito Santo nos guia, não por intermédio de nosso achismo, não por intermédio do que você acha que deve servir a Deus, mas Ele nos guia de acordo com a palavra do Senhor. Ele vai nos orientando e nos moldando à vontade do Senhor e mostrando, lembrando as Escrituras Sagradas. Em 2 Coríntios nós lemos, e esse é o texto, 2 Coríntios 3, 18. Portanto, todos nós somos guiados, todos nós, os quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. O Espírito Santo tem a missão de nos fazer parecidos com Cristo. Não somente de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas também de moldar o nosso caráter à imagem do Senhor. Ele está em cada um dos cristãos. O Espírito Santo é um selo, e o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade, e ele nos auxilia a ser a imagem de nosso Senhor, a ser parecidos com Cristo. A partir de quê? A partir do entendimento das Escrituras. Nós discutimos na teologia inspiração e iluminação. Os apóstolos foram inspirados por Deus para escrever as Escrituras Sagradas. E nós somos iluminados a entender as Escrituras Sagradas, aquilo que foi dito. Voltando, enquanto o judeu tinha um véu sobre o seu rosto e não conseguia entender, o véu foi retirado de nós e nós conseguimos compreender claramente o que Deus quer de nós, qual é a vontade dEle para a minha vida, qual é a vontade dEle para a tua vida. E assim nós podemos refletir a glória do Senhor. Nós vamos sendo moldados, nós vamos sendo transformados. E, meus irmãos, eu dei o testemunho hoje de manhã sobre... eu nasci na casa pastoral desta igreja há 47 anos atrás. Né, quase 48 anos, foi em outubro. E aí, eu vivi, eu acompanhei a vida ministerial de meu pai, e eu entendo essa questão nossa como cristãos evangélicos, como igreja. E às vezes nós ficamos combatendo pecados, nós ficamos lutando contra o pecado, mas nós não fazemos uso, nós não usamos as ferramentas poderosas que Deus deixou para combater o pecado. Não é tentar com as próprias forças, é se submeter à vontade de Deus. Pedir forças ao próprio Deus para que nós possamos
viver uma vida de santidade. Se você tentar com as próprias forças, o que acontece? Você diz assim, eu não vou pecar com isso. Aí você tenta com as suas próprias forças, passa uma semana, aí você nem olha para o pecado. Quando chega no final, no meio da segunda semana, você já está olhando assim para o pecado. Olha. No final da segunda semana, você está abraçado com o pecado. Pequei mais do que se tivesse pecado um pouquinho por dia. Pecou no final de semana muito mais, porque não tratou isso na presença de Deus, tentou com as próprias forças combater o pecado. Mas nós vamos, meus irmãos, nos submetendo à vontade do Senhor, dando ouvido ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Senhor fala aos nossos corações por intermédio da palavra, por intermédio do Evangelho. O Espírito Santo fala por intermédio da exortação da palavra na pregação. O Espírito Santo de Deus fala em nossa consciência, mostrando e lembrando as coisas que nós lemos da palavra de Deus. E nós precisamos, meus irmãos, nos submeter, fazer esta vontade. Romanos capítulo 8, versículo 4 ao versículo 6 nos diz assim: de modo que nós agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam nas coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Observe que é a nossa sujeição à vontade de Deus. É a nossa sujeição diante da vontade do Senhor. E, meus irmãos, como nós falamos hoje pela manhã, nós não somos carnais, nós somos espirituais, nós nascemos em Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito de adoção pelo qual nós chamamos Abba Pai, temos a liberdade de chamar Deus de papai, papai querido, ou papai do céu, como oram as crianças. Então nós temos essa liberdade. O Espírito Santo guiará em toda a verdade os salvos. Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 13. E quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá em toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu, e lhes anunciará que ainda está para acontecer. O que ainda está para acontecer. O Espírito Santo é um guia e ele está usando as Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor, para nos guiar e nos orientar dentro da vontade de Deus. O Espírito Santo é o agente de santificação. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8 nos diz assim: na verdade, a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e em honra. Não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Mas, neste assunto, não prejudiquem nem engane o irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já vos advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa, não impura. Portanto, quem se recusar a viver de acordo com estas regras, não desobedece os ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhe dá o Espírito Santo. Então aqui nós já temos, nesse texto, nós temos orientações de como nós devemos proceder.
E é o próprio Espírito Santo que está nos mostrando as coisas que estão erradas, que não devem ser praticadas pelo cristão, por nós. A santidade na prática, terceiro ponto. E, meus irmãos, eu fiquei imaginando assim, se nós formos falar aqui de todas as coisas que nós devemos fazer, nós vamos passar a precisar de mais um final de semana e mais um final de semana. Mas Jesus Cristo nos ajuda muito, fazendo uns resumos de algumas coisas importantes, extremamente importantes. A primeira, o primeiro desses resumos está naquilo que resume toda a lei. Os irmãos sabem o que é o resumo de toda a lei? Amar a Deus acima de todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Se você parte de um padrão bíblico do que é amor, não o amor que você acha que é, mas o amor bíblico, o amor que a palavra de Deus descreve como amor. E você pratica o amor, você ama a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo, você cumpre toda a lei. Olha que legal, um resumão, a lei do sábado, pastor, tem 60 quesitos ou itens, incisos, para ser cumprido. A lei, né, de purificação, as leis lá, você tem inúmeros 600 itens. E amar o próximo como a ti mesmo, e amar a Deus acima de todas as coisas. Quando você faz isso, você está cumprindo toda a lei de Deus, toda a vontade do Senhor. Amar não é uma opção para o cristão. Amar não é sentimento, meus irmãos. Amar é mandamento. É muito mais do que sentimento. O amor bíblico, ele é o mandamento do Senhor. Jesus vai dizer, o mandamento vos dou. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E ele vai fazer o resumo da lei, nós vimos o texto. Ame a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Outro resumo sobre a santidade na prática. Isso é uma orientação maravilhosa. É tudo quanto quiseres que os homens vos façam, a eles façais, vós também. Olha, o bem que você quer para o outro, ou o bem que você quer para si, faça para o outro. O bem que você deseja que os outros façam para você, faça para o outro. Olha que resumo maravilhoso. Quando nós esquecemos de algum, quando você esquecer em um determinado momento de como você deve proceder, lembre-se desses dois resumos. Eu estou amando essa minha atitude, é uma demonstração que eu amo a Deus mais do que todas as coisas. Essa minha atitude é uma demonstração que eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Essa atitude me mostra que eu estou fazendo para as outras pessoas o que eu quero que elas façam por mim. Meus irmãos, como nós aplicamos essa regra áurea das Escrituras, esses dois resumos, nós tenha certeza que você vai errar muito menos, e talvez você nem erre, porque são resumos que nos ajudam a cumprir os mandamentos, a cumprir, a viver uma vida de santidade na prática. A luta contra o pecado pessoal. Como nós falamos, nós íamos tratar desse tópico, que o nosso grande desafio é lutar contra os nossos pecados. Não é cultivar os nossos pecados. Lá em casa, tem uns 2 jardins assim na frente. E quando eu cheguei, eles não estavam plantados, estavam só as caixas de cimento para serem colocados, para ser colocado o adubo, para ser plantado. E aí eu comecei a pedir
plantinhas para os irmãos, para as irmãs. E logo as irmãs gostam demais, né? Tem plantinha em casa, tem uma lá, o pastor vai lá em casa porque tem uma plantinha. E aí, meus irmãos, eu comecei a receber presente de plantinha para cá, plantinha para lá. E aí nós começamos a plantar aquelas mudas. Primeiro precisa adubar, colocar o adubo e colocar aquela planta e ter o cuidado para regar todo dia, para que ela possa tomar raiz e ter uma determinada resistência. O que eu quero falar com os irmãos é isso, que nós precisamos cultivar uma vida de santidade. O que você está regando na sua vida? O que você está regando no teu dia a dia? Você está cultivando pecados? Você terá uma enorme planta. Mas se você estiver cultivando a obediência, a santidade, né, você também terá uma planta frutífera que agrada ao Senhor. Então, não fique regando o pecado. Não fique cultivando o pecado. O que é que acontece? Juntamente com as plantas que eu vou plantando, nasce capim, nasce ervas daninhas. E aí, se eu não tomar cuidado, daqui a pouco as ervas daninhas, o capim tomaram de conta do jardim, tomaram de conta ali. E eu preciso ir lá e arrancar aquele capim, arrancar aquelas ervas daninhas, porque vai ficar até feio. Uma vez cresceu um mato lá, eu achando bonito o mato, nem sabia que mato era. Aí passou uma vizinha lá e disse: pastor, isso não é planta não, isso é mato. Eu vou lhe dar uma palmeirinha para você plantar aí nesse lugar. E aí eu estou usando esse exemplo do jardim lá na frente de casa para exemplificar para os irmãos que nós não podemos cultivar pecados. Todo pecado que você identificar na sua vida, você precisa tratar à luz da palavra, se submetendo ao Espírito Santo de Deus. Trate os pecados, não cultive pecados. O crente é desafiado a combater os próprios pecados e tratar na presença de Deus. A luta pessoal contra o pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21 nos diz assim: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são expressamente claros. A imoralidade sexual, a impureza da sensualidade, a impureza, a sensualidade, a idolatria, a feitiçaria, a hostilidade, as discórdias, o ciúme, o acesso de raiva, as ambições egoístas, as dissensões, as divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes a esses. Repito, os que dizem o que disse antes. Quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. Então não se engane. Se você está cultivando pecado, comece a arrancar essas ervas daninhas. E como nós falamos, meus irmãos, é assim. Você identificou um pecado. Você identificou algo na sua vida que não agrada a Deus, comece a tratar à luz da palavra. Peça ao pastor, peça auxílio aos pastores da igreja. Olha, pastor, eu identifiquei um pecado na minha vida. Me mostre, me dê textos, me mande textos que combatam esse pecado. Eu quero fazer estudo para combater esse pecado. Porque, meus irmãos, nós não podemos ficar cultivando o pecado. Não podemos ficar massageando coisas que vão só trazer destruição, só vão trazer morte. E a palavra do Senhor diz que quem vive praticando essas coisas, eles não herdarão o reino dos céus. Não se engane. Deus não
Ninguém pode enganar a Deus. Então nós precisamos tratar esses pecados. E, meus irmãos, ao mesmo passo que você está tirando coisas que não agradam ao Senhor, coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, você precisa se ocupar com a obra do Senhor. O pastor Ronaldo mencionou aqui, na oração. Nós precisamos nos envolver com a casa do Senhor, nós precisamos nos envolver com a comunhão da igreja. Quando você vê um crente que ele está firme na obra do Senhor, ele não perde o culto, que ele está vivendo, combatendo o pecado, ele não quer perder um trabalho da igreja. Eu estou trabalhando com o discipulado de um jovem que fez uma reconciliação, e ele lutando contra o pecado, falou: pastor, meu pecado é esse. E aí, meus irmãos, o que nós temos estudado, pastor Ronaldo, nós temos estudado sistemática, nós estamos estudando teologia, e aí expondo a palavra de Deus, quem é Deus, o que são as Escrituras Sagradas, o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa salvação, o ministério do Espírito Santo de Deus. E aí, alimentando da palavra, exposto a esta palavra que nos ajuda a moldar o caráter de Cristo em nossos corações. E uma coisa, meus irmãos, muito importante, é que essa pessoa, ele diz para mim: pastor, estou querendo me envolver com todas as obras da igreja. Para quê? Para não ter tempo para o pecado. Para não ter tempo para ficar cultivando o pecado dentro de casa. Então, um crente, ele precisa estar no culto de oração. Ele precisa estar quinta-feira aqui, pastor, estudo de doutrina, estudo bíblico, nas quintas-feiras, no estudo da palavra de Deus. Não deixe para vir só no domingo, não. Tem o departamento, o DLH, esteja no encontro de homens. Tem o Delon, esteja no trabalho com as mulheres. Tem o departamento de cadete, traga seu filho, envolva seu filho nos cadetes. Tem o departamento, tem a Alciceia, tem o departamento de criança, traga seu filho, a sua filha, para estar nos eventos da Alciceia. Meus irmãos, é importante que nós nos envolvamos o máximo possível, porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos dá como segredo. Ao passo que nós estamos deixando o pecado, lutando contra os impulsos do pecado, contra a influência do pecado, nós estamos agora nos envolvendo com as coisas de Deus, estamos nos envolvendo com a vontade do Senhor. E isso é maravilhoso, porque o espaço que está ficando, o vazio que está ficando do pecado que você praticava, você vai preenchendo com a boa obra, com as coisas que agradam ao Senhor. E uma delas é se envolver na obra da igreja, na comunhão da igreja. Então, crente, nós precisamos, olha, culto de domingo, o culto de terça-feira precisa ser tão bem frequentado quanto o culto de domingo. O culto de estudo bíblico precisa ser tão bem frequentado quanto o culto de domingo. Quando a igreja faz um evento, você precisa se programar para estar nos eventos da igreja, porque isso nos ajuda a combater os nossos pecados também. O apóstolo Paulo sempre traz esse exemplo, que você precisa abandonar o pecado e, ao mesmo tempo, se envolver com a obra do Senhor. Deixando progressivamente as coisas que nos arrastam para longe da presença do Senhor e nos apegando, nos aproximando das coisas que nos aproximam de Deus. Comece a fazer isso. Eu quero desafiar você. Nós estamos nessa conferência de homens, eu quero desafiar os homens da igreja a estarem mais participantes, mais presentes. Eu quero desafiar as irmãs, as mulheres da igreja a estarem mais presentes. Eu quero desafiar os jovens da igreja a estar participando mais dos trabalhos do Senhor. Às vezes as senhoras vêm para o estudo bíblico, para a oração. Os homens vêm, um pouco, às vezes em menor número. E os jovens, às vezes, só vêm quando está passando por um problema. Mas tem adulto também assim.
o jovem precisa, o rapaz e a moça, até como conselho para casamento, viu, rapaz e moça? Case com a jovem que tem o coração em oração. Case com um rapaz que ama o estudo da palavra de Deus. É importante, meus irmãos, nós nos envolvermos com a obra do Senhor. O crente precisa se envolver com a obra do Senhor e, ao mesmo tempo, deixando o pecado e se ocupar nas coisas de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 8, vai nos dizer assim: pois antigamente vocês estavam mergulhados na escravidão, na escuridão, mas agora vocês têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Então, enquanto nós estávamos na escuridão, no pecado, nós nos mergulhávamos no pecado. Mas agora nós somos filhos da luz, nós devemos nos dedicar cada dia mais ao serviço do Senhor, à obra do Senhor. Você aceita esse desafio? De ser mais parecido com Cristo? Você quer que as pessoas olhem para você e vejam refletido no teu rosto a glória do Senhor, a pessoa bendita de Cristo Jesus? Viva uma vida envolvida e se entregue completamente a Deus, se dedique completamente ao Senhor. Vamos orar? Quero que você curve a sua cabeça e faça uma oração. Enquanto nós estamos orando aqui, faça uma reflexão diante do Senhor e faça novos propósitos diante de Deus nesta noite. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos diante, Senhor Deus, da Tua palavra. Textos da palavra de Deus, da Tua palavra foram lidos nesta noite. E nós, Senhor Deus, ó Pai, queremos nos parecer mais com Cristo, olhando, ó Deus, como um espelho, ó Deus, ó Pai, a imagem refletida de nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio das Escrituras Sagradas. E por intermédio dessa imagem, ó Deus, e nos moldando pelo poder do Teu Espírito, pela orientação poderosa da Tua palavra e pela nossa, ó Deus, ó Pai, disciplina, ó Deus, em santidade, nos curvando, ó Deus, e nos rendendo à Tua vontade, ao senhorio de Cristo. Abençoa, Senhor Deus, cada dia mais, Senhor Deus, esta igreja. Tu tens, Senhor Deus, dado força ao Pai e ao Teu povo para suportar as lutas, para suportar as provações e as dificuldades. E tem, ó Deus, ó Pai, feito o Teu povo, ó Deus, ó Pai, prosperar, ó Deus, e resistir aos momentos maus. Abençoa, Senhor Deus, ó Pai, o ministério do Teu servo, o pastor Ronaldo. Abençoa, ó Deus, ó Pai, amados pastores, ó Deus, auxiliares desta igreja, que eles sejam também, ó Deus, poderosamente fortalecidos pela graça do Teu poder. Derrama, ó Deus, ó Pai, sobre esta igreja, Senhor, e sobre o Teu povo, ó Deus, o desejo ardente, Senhor Deus, ó Pai, de ser cada dia mais parecido com Cristo. Nós te pedimos as Tuas bênçãos, Senhor, sobre o Teu povo. Nós pedimos as Tuas bênçãos, ó Deus, ó Pai, sobre a Tua igreja. Que a glória do Senhor reflita em nossos rostos. Que a glória do Senhor possa refletir de uma forma tão grande que as pessoas da sociedade, que os nossos familiares, que as pessoas, ó Deus, ó Pai, de nosso ambiente de trabalho possam ver a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor Deus, as Tuas bênçãos, e nós estamos certos, ó Deus, que o Senhor ouve as nossas orações, e que em Tua infinita bondade, ó Deus, o Senhor também nos responderá, o Senhor também nos agraciará, ó Deus, com as bênçãos, ó Pai amado, reservadas para o Teu povo. Nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém
e amém.